Então, se nós fizermos isso, levarmos a Bíblia a sério, nós também amaremos a palavra de Deus. E, consequentemente, seremos também apaixonados por Deus. Ouviremos a sua voz e aprenderemos o que é certo. E aprendendo o que é certo, nós também ensinaremos o que é certo. E ensinando o que é certo, nós desconstruiremos o errado. E assim estaremos agradando o nosso Mestre. E agradar a Jesus através da nossa pregação é pensar nas coisas do alto. Mas Jesus não está apenas interessado com a nossa pregação, ele também está interessado com o nosso testemunho, a maneira pública com que nós vivemos. Por exemplo, o Salmo 1 vai falar para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. 2 Coríntios 6 também vai falar sobre a gente não se associar aos incrédulos. E o que isso quer dizer? É que aquilo que nós fazemos publicamente importa para Deus. Quem nós somos publicamente também importa para Deus. Tanto aquilo que falamos quanto quem somos também importa para o Senhor. Talvez alguns de vocês possam pensar, não, então é só ficar quietinho na minha que está tudo certo. Só não dar escândalo e tal. Não. Existem coisas que não foram feitas para poder ficarem escondidas. Você é uma coisa. É isso que Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Coloca aqui Mateus capítulo 5, o verso de número 14 e 16. Olha o que Jesus vai falar a respeito dos seus discípulos. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Passa. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não existe a possibilidade do crente se esconder, tá, gente? Existem coisas que não foram feitas para poder se esconder. Vocês são essas coisas. É isso que Jesus está dizendo. A nossa pregação importa, aquilo que nós falamos importa, mas quem nós somos, tá ruim para sair, quem nós somos também importa. É isso que Jesus traz através desses dois exemplos. Mas, gente, cuidado, tá? Também não vá para o mundo tentando arranjar algum tipo de status, querendo ser reconhecido. Não é isso, não é sobre isso que Jesus está falando. A nossa maneira de viver demonstra se somos adoradores de verdade ou se somos pessoas que estão caçando algum tipo de status social. Não é isso. Uma vida de adoração é demonstrada publicamente sem esforço. Sem esforço. Isso significa que a vida que vocês levam com Deus vai demonstrar para essas pessoas quem de fato vocês são. Então a ideia é ser de Cristo, é ser ressuscitado com Cristo, é pensar nas coisas do alto. Porque aquele que pensa nas coisas do alto, invariavelmente vai demonstrar através das suas obras quem de fato vocês são. Essa é a ideia que Paulo traz aqui. Mas a gente também deve ter cuidado quando a gente fala a respeito de coisas do alto e coisas da terra. O verso de número 2, coloca aqui por favor, capítulo 3, verso 2. Ele vai trazer essa dualidade, entre essas duas coisas que são antagônicas. Colossenses 3, verso 2. Às vezes a gente para pensar nas coisas terrenas como pecados flagrantes. Eu não posso trair minha esposa. Eu não posso roubar, não posso matar. Mas a ideia de Paulo aqui não é essa. Eu falei no último domingo, na palavra introdutória, e torno a repetir. Às vezes, as coisas terrenas, elas assumem uma roupagem diferente da que a gente está habituado. A ideia de Paulo é que as coisas terrenas são tudo aquilo que compete com Cristo sobre o senhorio da sua vida. As coisas terrenas pode ser o seu filho, pode ser a sua família. Desde que Cristo não esteja no pódio, seja o primeiro lugar da sua vida, todas as demais são as coisas terrenas a qual Paulo se refere aqui. Então é muito importante a gente tomar cuidado com essas coisas. O que Paulo está dizendo é que existem coisas que nós devemos dar atenção, mas Cristo deve ser aquele que rege tudo na nossa vida. Ele deve ser aquele que está em primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. Amém?
Verso de número 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Bom, no verso anterior, Paulo vai trazer a ideia de largar uma vida antiga baseada nos seus próprios desejos para poder viver uma vida agora de acordo com as vontades de Deus. Mas agora ele vai trazer a ideia do porquê nós devemos fazer isso. Ele diz o seguinte, que existe uma vida melhor em Cristo, oculta em Cristo. Ou seja, a gente tem que largar uma vida antiga para poder viver uma vida nova e melhor. Isso exige renúncia. E muitos de nós, às vezes, encaramos a renúncia como se Deus estivesse lá do alto tentando ser um estraga-prazeres, né? Às vezes a gente acha que Deus nos pede para deixar algumas coisas porque Ele não se importa com a gente, mas Ele se importa. Tal qual um pai. Por exemplo, os pais que aqui estão tiveram que lidar com o problema de muitas das vezes dar autonomia aos seus filhos, porque é necessário para que eles se desenvolvam. Uma criança, por exemplo, que está no aprendizado entre engatinhar e andar, ela vai, muitas das vezes vai cair, vai chorar, e o pai tem que estar ali, né? Não, está tudo bem, faz parte do processo. Mas um bom pai também sabe quando o seu filho está brincando com algo que vai trazer algum tipo de problema. Um pai sabe que não pode deixar o seu filho brincar do lado de uma tomada. Um bom pai também sabe que não dá para deixar o seu filho brincar com vidro. Um bom pai sabe quando dar autonomia e quando corrigir. Deus é a mesma coisa, irmãos. Às vezes a gente encara Deus como se Ele estivesse sempre tentando escolher aquilo que menos nos agrada, né? Mas não, irmãos. Na verdade, o que Deus está tentando trazer para a gente é segurança. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Vocês morreram, a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Esse oculto aqui, em grego, ele quer dizer cripto. É a mesma coisa de criptografada, criptografia. É realmente uma coisa segura. A ideia no original aqui é que uma vida segura é proposta em Cristo. Portanto, vão a Ele. Uma vida segura, uma vida longe da ira de Deus, só é possível em Cristo. A ideia que Paulo traz aqui é essa. Então ele fala para a gente largar tudo isso, porque a vida antiga conduzia à morte. E muitas das vezes a gente pensa que Deus está escolhendo aquilo que mais nos faz infelizes, porque a gente acha que Deus está lá de cima falando assim, não, se fulano quer ir para a esquerda, eu vou mandar ele para a direita, se ele quiser ir para a direita, eu vou mandar ele para a esquerda. Deus não está pensando assim. Isso por um motivo muito óbvio, porque geralmente nós não estamos escolhendo entre esquerda e direita. Geralmente nós estamos escolhendo entre vida e morte. Mas existe um problema nisso, porque se Deus não interviesse, se Jesus não interviesse, nós escolheríamos sempre a morte. E esse é o problema dele nos deixar tão autônomos como nós gostaríamos de ser. Porque em nós mesmos não reside a possibilidade de escolhermos o bem. Por isso Cristo tem que intervir na nossa vida. Por isso que Ele fala para renunciar. Por isso que Ele fala, não vai por aqui, vai por lá. É por conta disso. A nossa vida, as nossas escolhas, não se resumem entre ir para a esquerda e para a direita. Elas se resumem a escolher vida. Mas sem Cristo não há vida. Não existe a possibilidade. Todos os caminhos não levam a Deus. Não levam a Deus. E é por isso que Cristo está sempre falando, não faz isso, não faz aquilo, porque essa escolha vai te levar para o caminho de morte. É isso que Deus nos mostra através da sua palavra. Nós não escolhemos entre esquerda e direita, geralmente entre vida e morte. E por isso, Ele precisa intervir. E é por isso que Ele nos concedeu a graça. É por isso também que Ele nos concedeu a misericórdia. É por isso também que Ele nos concedeu o perdão dos pecados. Por isso a cruz e por isso Jesus. Porque sem Ele, nós estaríamos fadados ao inferno. E é por isso que Ele sempre tem nos dado um escape. Sempre existe uma palavra de exortação para que as nossas escolhas não sejam segundo as nossas vontades, e sim
segundo a vontade do Pai. Amém? Só a vida nele. E essa vida exige renúncia, né? E às vezes a gente acha que as renúncias que Deus nos pede são coisas importantíssimas, mas não são tão importantes assim. Elas só parecem importantes porque a gente colocou elas nessa condição. A gente colocou elas como na condição de Senhor das nossas vidas. E é por isso que ela parece tão importante assim para a gente largar. Por isso a gente luta. Mas, irmão, cedo ou tarde vocês vão perceber que aquilo que Deus pede para renunciar é o melhor a se fazer. Não é a coisa em si que é importante, e sim o lugar que ela ocupa na nossa vida. Nós fabricamos ídolos o tempo todo. Em Atos 17, o apóstolo Paulo vai falar que os atenienses estavam tateando, buscando encontrar a Deus. Eclesiastes vai falar que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Ele vai dizer que dentro da gente existe um impulso que nos faz buscar um ser superior, um ser supremo. Mas não dá para fazer isso de qualquer jeito. Só tem um caminho, só tem uma vida, só tem uma verdade. E o nome dela é Jesus. Não há a possibilidade da gente enveredar por qualquer caminho e achar que vai dar lá no céu. Não vai, irmão. Que o nosso GPS seja a vontade de Cristo. Que o nosso norte seja a concretização da vontade de Cristo. E isso é pensar nas coisas do alto. E a Bíblia descreve o céu como o trono de Deus, né? E fala que o Filho está assentado à sua direita. E todas as vezes que a Bíblia descreve o céu, ela vai falar do céu como uma perspectiva de algo que parece ser a melhor coisa que poderia nos acontecer. Um lugar onde não tem mais sofrimento, não tem mais choro, não tem mais dor. E às vezes a gente não consegue se imaginar nesse lugar, né? Mas Jesus fala uma coisa muito importante, muito legal, que eu gostaria de compartilhar com vocês. João 14, verso de número 2 e 3. Olha o que Jesus fala a respeito desse lugar onde ele está. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Verso 3. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. A ideia do céu, irmãos, é que onde Cristo está, nós também estaremos. A gente não consegue se imaginar nessa realidade hoje, dada a maldade, mas lá, para onde Cristo já preparou o nosso lugar, nada disso vai adentrar. Quando Jesus voltar e se manifestar em glória, nós voltaremos para reinar juntamente com Ele. E falando sobre esse contexto escatológico, vamos ao verso 4 e já encerrando aqui. Capítulo 3, Colossenses, verso 4. Vai falar o seguinte: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Se numa vida antiga, o apóstolo Paulo diz que está prometido, aqui ele demonstra aquilo que vai acontecer já nos últimos dias. E nos últimos dias, Jesus falou que nós veríamos alguns problemas, né? Quando a gente olha para os textos escatológicos no fim dos tempos, a gente sempre vê um mundo caótico, né? Em Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13, a gente consegue enxergar calamidades, guerras, sinais, o mundo se lamentando. Mas é a igreja. E a igreja? Esse é um contexto onde Jesus está voltando. Então, quando aparecer lá no céu o nosso Senhor, o mundo todo se desfazendo, os homens angustiados, mas a igreja estará exultante. Jesus está vindo para nos buscar. E isso é a maior de todas as renúncias que nós tivemos. Hoje nós cantamos aqui, né? Que Ele morreu como cordeiro, mas voltou como leão para nos buscar. Enquanto os homens choram, o mundo que zombou da nossa fé estará em lágrimas. Nós estaremos recebendo o nosso Senhor e iremos morar com Ele. Essa é a promessa para a igreja.
É isso que Paulo demonstra para a comunidade de Colosso. E é isso que o Espírito Santo demonstra para a igreja Peniel hoje. Amém? No futuro, tudo aquilo que nos foi prometido será então revelado. Hoje nós já estamos unidos a Cristo, mas no final de tudo nós estaremos perfeitamente unidos a Ele. E onde Cristo estiver, nós também estaremos. A nossa vida vai se manifestar, que é aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui, que a vida de vocês vai se manifestar. Quando Cristo se manifestar, a nossa vida vai se manifestar também, em glória, juntamente com Ele. O nome dessa vida é Jesus, e é por Ele que nós esperamos. No verso de número 1, a gente vê que Cristo morreu para que a verdadeira vida fosse implantada em nós. No verso 2, o apóstolo Paulo vai trazer a ideia de que nós devemos viver em conformidade a essa vida que Deus plantou em cada um de nós. No verso 3, ele vai falar sobre uma vida eterna segura em Cristo. Agora, no verso 4, ele vai dizer que essa vida será plenamente revelada na sua vinda, na vinda de Jesus. E um conselho final que eu gostaria de deixar para a igreja é que hoje Deus te dá a oportunidade de consertar uma vida embriagada pelos seus próprios desejos. É hoje. É hoje. Uma vida que não mais se baseia no seu próprio desejo, mas sim nos desejos de Cristo. Para nós, Gálatas 2:20 é o norte. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que tudo aquilo que eu trazia como referência, ou então como experiência prévia, deve ser abandonado em troca de uma nova vida, que é a vida de Cristo. Isso é pensar nas coisas do alto. E também uma palavra de esperança. Viver nesse mundo seguindo regras que nos induzem muitas vezes a uma vida de solidão, no final valerá a pena, porque tudo isso vai passar e uma era eterna será inaugurada, onde nós, os que morremos em Cristo, colheremos aquilo que Deus plantou em nós. Há uma promessa para a igreja e é nela que devemos manter o nosso foco. A nossa promessa está no alto, irmãos. Que a gente pense e viva em conformidade a ela. Cristo se manifestará em glória e nós estaremos juntos dele. Amém?